Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, hoje vamos falar sobre a vinda do Senhor. Vamos nos voltar para o capítulo 8 de Hebreus, versículo 6. Ele diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. A palavra mediador eu estava procurando no dicionário. E ele diz que é uma pessoa que faz a mediação entre duas ou mais pessoas para chegar a um acordo em um assunto. Portanto, diz que um mediador precisa estar presente com outras pessoas para poder discutir, para ver se essas pessoas podem chegar a um acordo sobre a questão. Portanto, aqui não se diz mediador. Mediador em termos do sangue que foi derramado naquela época. Aqui está falando sobre o mediador de um novo pacto. Então esse novo pacto tem que ser explicado. Não, ele não pode vir como muitas pessoas ao redor do mundo imaginam. É por isso que a mídia de notícias não nos entendem quando nós dizemos que o Senhor chegou. Porque eles precisam renovar sua mente. Eles também estão contaminados por 2000 anos de informações ruins. Por isso acham que a segunda vinda do Senhor é o fim do mundo. Quando o mundo não vai acabar, porque este mundo não vai acabar. O que vai acabar é o sistema que existe neste mundo. Mas a terra, os salmos dizem que a terra permanece firme, porque é o Senhor que a sustenta e a mantém. Isso significa que este mundo não vai explodir, este mundo continua. Apesar de todas as coisas que estão acontecendo, como acidentes, guerras, bombas atômicas. Mas o mundo vai continuar. Agora eles acham que quando o Senhor vier, o Senhor virá em uma nuvem, se manifestará e reunirá todos os eleitos e os levará embora. Ele transforma seus corpos e os leva embora. Mas se ele fizer isso, não poderá ser mediador. Ele teria que mediar um novo pacto nos lugares celestiais, que é para onde eles dizem que vão levá-los. E eles dizem que quando forem levados estarão em ruas de ouro. E que o mar será de cristal, não terá água, será de cristal. Ruas de ouro. E é difícil prestar atenção se você está andando pelo ouro e vê um mar de vidro. Por que você vai prestar atenção nesse mediador de um novo pacto? Sendo assim, não há necessidade de mediação. Porque então, uma vez que você já está lá, por que explicar ou dizer qualquer outra coisa se tudo já está feito? E o novo pacto vem para lhe dar instruções, para prepará-lo para essa vinda. Então, eu diria que hoje à noite poderíamos falar do trabalho da segunda vinda do Senhor. Um trabalho que ele tem que fazer com a igreja. Aqui diz, na palavra, vamos dar uma olhada em Hebreus 12, 24, onde também fala sobre o mediador. Ele diz que nos aproximamos de Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Vejam se vocês não rejeitam aquele que fala. Em outras palavras, aquele que está falando está mediando. Como ele está mediando, não o rejeite, porque ele está explicando o novo pacto. Ele diz, pois se aqueles que rejeitaram aquele que os advertiu na terra não escaparam.
Muito menos nós se o rejeitarmos. Trata-se de um trabalho futuro, embora Paulo inclua a si mesmo. Pois vocês sabem que ele vem para julgar os vivos e os mortos. Portanto, mesmo na nuvem de testemunhas, ele não pode rejeitar. Ele diz, muito menos nós, se é que havemos de repelir aquele que admoesta não do céu, mas dos céus. Já dissemos que os céus estão aqui embaixo, partes do céu. Portanto, você não pode rejeitar essa voz, porque essa voz vem para explicar a você o que é a nova aliança. Ele é o mediador e aquele que explica o novo pacto. Agora, quando ele vier, para aqueles que estão esperando por ele, pois se não for eu, então não há problema algum. Não há problema para mim se não for eu. Mas se eles estiverem esperando por outra pessoa, eu lhes darei as características daquele que está vindo para que eles não o rejeitem também. Sim, porque se eles falharem comigo e falharem com o outro, com aquele que estão esperando, então terão dois problemas. Vamos dar uma olhada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, esse é o ministério de Moisés. Há dois ministérios, nós temos que fazer isso. Eu me incluo, eu tenho que corrigir o seguinte quando eu digo que um tem um ministério de louvor, esse tem um ministério de abrir igrejas, esse tem um ministério de ajuda. Não, há um único ministério. Sim, é um só. Se está aqui ou se não está aqui, deve ficar claro que não se trata de muitos ministérios. Há muitos dons e funções, mas o ministério é um só. É mesmo? É que às vezes você se confunde e diz, ei, aquele irmão tem um ministério de louvor. E esse tem um ministério de compartilhamento da palavra, um ministério de doação. Não, ele tem o dom de dar. Ele foi capacitado com esse dom. Portanto, há muitos dons, mas o ministério é um só, porque é um só Espírito. E esse Espírito é dedicado a um ministério. E assim havia dois ministérios. Um deles expirou, que era o ministério da condenação, está acabado. Porque se diz que o ministério da condenação era, isto é, não existe mais. Então, muito mais será o ministério do que abunda em glória. Esse ministério é aquele que veio com glória. Que o mediador vem para explicar o que é, como funciona. Por exemplo, você deve entender que não pode misturar os dois. Esses dois ministérios de condenação. Você já viu pessoas defendendo os 10 mandamentos? Bem, elas estão misturando. Ou pessoas que pensam que Moisés tem algo a ver com essa aliança, bem, elas estão misturando. Nesse ministério há dois apostolados. Um era representado por 11 apóstolos, que é o ministério da condenação. E esse ministério da justificação é representado por um apóstolo. Não pode haver mais de um apóstolo. Você sabe que há muitos por aí hoje que se dizem apóstolos. Portanto, se há muitos apóstolos, então há muitos ministérios. Então esse não é mais um ministério ou é outro ministério. Mas não pode haver mais de um ministério, porque é um só ministério. É um só Espírito, há apenas um ministério. Por exemplo, não existem duas famílias de fé. Existe a família da fé. Ela é uma só. Se somos nós, então não há outra família da fé. Porque ela é uma só. Ele diz, a família da fé, o ministério da justificação. Portanto, temos que corrigir nosso vocabulário, porque há coisas que às vezes não são claras para nós. Por exemplo, a mente de Cristo. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Os apóstolos não têm. Agora eu e Timóteo, que está aqui comigo, temos a mente de Cristo. Então se alguém perguntasse a Paulo, e quanto a Pedro? Não, Pedro tem a mente de Moisés. Porque Pedro é um discípulo desse pacto antes da cruz. Agora todos os ministérios cristãos usam os apóstolos. Eles acham que os 11 apóstolos e Paulo eram amiguinhos. E eles não poderiam ser amiguinhos porque isso é água e óleo. Eles não se misturam. Porque você está misturando condenação com justificação.
E se for justificação, não há mais condenação, porque Cristo é aquele que justifica. Ou há condenação, ou há justificação, mas não pode ser estou justificado e amanhã estou condenado, porque assim não faria sentido. Portanto, nesses dois ministérios, um é e o outro não é mais. Então, quando Paulo diz, vejamos segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Veja como Paulo explica. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Deixe o versículo na tela. Quem o instruirá? Por exemplo, você sabe que neste ministério quem instrui é a mente de Cristo, não é José Luiz. É por isso que isso pode chegar onde está chegando sem a minha intervenção. Em outras palavras, quem olha para este ministério de longe, pensa que eu me levanto na segunda-feira às 5 da manhã para ter tempo de lidar com as 313 congregações que existem. Então imagine, seria difícil para um homem só. E mesmo com ajuda seria difícil. E mantê-los em unidade, no próximo passo falaremos sobre isso. Mantendo-os na unidade do Espírito, falando a mesma coisa. Agora, quem mantém isso, uma vez que Paulo tem a mente de Cristo, ele a passa para Timóteo. Então Timóteo fala exatamente como ele. É por isso que ele diz, estou enviando Timóteo a você, porque ele lhe dará a conhecer minha mente e como ensino em todas as igrejas. Porque essa mente, o que ela faz, elimina sua mente. Ele diz, renovados no Espírito, ponham em prática a renovação de vosso entendimento, para que possam provar qual é a boa vontade de Deus, porque com a mente de Cristo, você vê a coisa certa, mas com a sua mente você verá um grande problema. Mas se você for renovado, nós não poderíamos ser renovados antes. Como que você iria se renovar? Ou se o que havia era o ministério da condenação, com 2 ou 3 onças de justificação. Em outras palavras, era uma mistura de 90% de condenação. E para dizer que eles estão no Novo Testamento, eles usam 10% das epístolas de Paulo, mas misturadas com rudimentos, com o diabo e o pecado. Bem, é uma mistura. Não era nada o que te sobrava. É como quando eles diluem algo para você e você diz, olha, me dê um refrigerante, aquele que parece avermelhado. E quando você prova, ele está aguado. Não tem gosto de nada. E é porque eles o diluíram demais. Assim você não pode experimentar a mente de Cristo, porque quem vai instruir Cristo? Por exemplo, você sabe que todos os ministérios têm uma diretoria de pastores. Mensalmente a diretoria se reúne e a igreja abaixo da sua tem outra diretoria. Portanto, é assim que o homem governa outros seres humanos. Toda igreja tem uma diretoria. Então o pastor que chega é um funcionário. Depois, essa diretoria pode ser composta por tesoureiros, presidentes da corporação, o secretário e vários membros. Vamos supor que ela seja formada por 6, 5 ou 7 pessoas, qualquer número que você queira. Então, essas 7 pessoas decidem e dizem, precisamos de um pastor. Agora, no novo pacto, não é assim que funciona. Por exemplo, esta é a sede principal das 313. Mesmo nessa sede, não há uma diretoria que se reúna para decidir as coisas. Não temos reuniões mensais para dizer, bem, o que vamos fazer com essa família? Porque quem vai instruí-los? Veja a diferença do que estamos falando, uma forma de governo. Porque eles não renovaram suas mentes, não têm a mente de Cristo, não seguem o evangelho da incircuncisão. Portanto, eles funcionam como um governo democrático. Agora, o que é o governo de Deus? E que outra palavrinha mais poderíamos compará-lo?
ditatorial, porque Deus não pede conselho a ninguém. Então ele diz, quem vai instruí-lo? Então o mediador do novo pacto vem para lhe dizer essas coisas. Estou tratando de um assunto com você para ver se você vai mediar comigo e concordar comigo sobre esse assunto. Estamos tratando com um monstrinho religioso de 2000 anos. E como todo mundo lá pensa diferente, cada um segue seu próprio caminho. O único, honestamente, o único lugar no mundo onde as 313 igrejas, sem papéis assinados, estão todas sob submissão e falando a mesma coisa, é este ministério. E algumas pessoas me perguntam, como você consegue fazer isso? Como se fosse eu. E eu disse, bem, meu pai, e quem é seu pai? É o mesmo pai que o seu, que mora em mim, tomou minha mente, então em minha mente ele instrui. Por exemplo, quem quer que me dê conselhos, seja quem for, eu o escuto para poder prosseguir. Ei, obrigado, eu agradeço muito, mas eu saio pensando e ouço uma voz me dizendo, isso não combina assim. Mas então, para não ofender a pessoa, eu digo, deixe-me considerar isso. Porque o que mais eu poderia dizer a ele? Não posso dizer que sei mais do que você, porque eu também não sei nada. É na mente que o pensamento vem até mim e diz, faça assim. Por exemplo, fui avisado sobre certas pessoas que vieram aqui. As pessoas me disseram, olhe, tome cuidado com aquela mulher. Porque aquela mulher é terrível. E cuidado com aquele homem. Aquele homem é um bandido. E é isso que queremos. Aos débiles. O débil. O que é uma pessoa débil? É por isso que você o critica. Claro, porque lá eles não suportam os débiles. Mas aqui eles suportam. Quanto mais ruim, melhor. É claro que quando alguém o adverte sobre uma pessoa de acordo com esse instinto humano, isso é apreciado, mas eu não dou ouvidos a isso. É por isso que ele diz para não prestar atenção ao que você ouve e vê. Falando sobre a raiz de Isaí, ele diz que você não prestará atenção ao que seus ouvidos ouvem ou seus olhos veem. Porque aqui uma pessoa pode vir com um brinco, com uma tatuagem em um olho ou uma tatuagem no rosto. E ela pode parecer pior do que Kiki Tarântula, que era um bandido na minha época. E eu não olho para isso porque o que vejo é o coração, a mente. Beleza? As aparências enganam. É por isso que ele diz que eles virão vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos. Agora, se eles vêm como lobos por fora e eu vejo que são ovelhas por dentro, é isso que me interessa. Portanto, são dois ministérios, um foi, o outro é. Dois evangelhos, um foi, o outro é. Dois apostolados, um foi e o outro é. Esses permanecem. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito. A unidade do ministério, certo? Porque o ministério é o Espírito. Mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não se trata de brigar. Um corpo com uma só cabeça e um só espírito. Solícito. Por exemplo, no ministério, você viu que eu ia dizer outra coisa e me corrigir? Eu ia dizer neste ministério, dando a entender que há outro. No ministério do Espírito, estamos procurando para que as mesmas coisas sejam ditas e pensem o mesmo. Sempre há uma margem de um explicar uma coisa, mas o fim é que ele se alinhe com isso. Porque o que acontece? Quando você vai de glória em glória, de personagem para personagem, o versículo adquire outro peso. Você não sabe mais nada sobre esse versículo. Esse versículo foi dado em outra glória.
Então, esses 14 livros, às vezes eu lhes digo, em um voo de 2 horas, é possível ler todos os 14. Porque Filemão consiste em uma página. Bem, quase uma página, o capítulo ocupa metade de uma página do outro lado. Tito tem 3 capítulos. Imagine só. Timóteo, a primeira carta a Timóteo tem uns 5 ou 6 capítulos. E 6 capítulos, isso é curtíssimo. É por isso que as palavras do Espírito são mais eficazes do que quaisquer. Palavra que você recebe do mundo porque é pouquinho. Veja, as vezes em que os anjos falaram comigo, eles não se sentam com você e falam assim, eles são específicos. Por exemplo, lembro-me de que em Hartford, Connecticut, há muitos anos, os anjos me disseram, está tudo bem, basta uma ordem de um anjo para lhe dizer que está tudo bem. Em outra ocasião, quando eu estava em Porto Rico, o anjo me disse, Miami é uma ponte para as nações, vá para lá. Eu ouvi isso, foi bem claro assim. É algo que você deve aceitar, não duvidar e fazer exatamente isso. Porque te possui. Esse pensamento te possui. E são palavras específicas. Na verdade, muitos têm esses 14 livros. Romanos tem 16 capítulos que são dirigidos a Roma. Bem, porque Roma tinha de ser muito falada. Imagine isso. Mas essas 14 epístolas, quanto mais os anos passam... Bem, veja, estou me corrigindo hoje. O ministério não são os ministérios. Isso parece uma simplicidade. Por exemplo, veja, a igreja, as igrejas. Cristo morreu pela igreja. Dizemos que temos 313 congregações, que é uma igreja. E quando tenhamos 600, essa é a igreja. E quando tenhamos 3.000, Gálatas 6:10. Portanto, se tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Tentamos fazer o bem a todos, não é mesmo? E principalmente para os da família. Os da família da fé. E quando ele diz os da família da fé, ele está falando sobre a fé do evangelho da incircuncisão. Porque essa é a verdadeira família. Portanto, há uma família, uma igreja, um rebanho, e haverá um pastor. Mas para que haja um pastor é preciso haver um apostolado. Tem que haver um intérprete, não pode haver 20 intérpretes, né? Porque aí já não é mais um pastor. Se você colocar 2 pastores, vai doer. Se você coloca 3 pastores, começa a diversidade. Porque eles começam a pensar de forma diferente. Agora esse pastor tem que ter a mente de Cristo para remover a mente. Nesse caso, para remover a minha. Por exemplo, quando isso aconteceu comigo, e eu sempre tenho que explicar isso. Quando isso aconteceu comigo, aquele que ressuscitou há 2000 anos, que viveu em luz inacessível e não foi mais visto, quando ele apareceu para mim, quando ele se integrou, e comecei a falar com ele, mas quem estava falando era eu mesmo. Eu ouvia uma voz, mas não havia mais ninguém. Então eu ainda estava falando com ele, mas estava aqui. Isso significa que ele trouxe sua mente e a depositou em mim. Foi por isso que comecei a ensinar, como tenho ensinado. E eu não conseguia explicar por quê. Eu disse, ei, como esse versículo é incrível. E eu sempre me perguntava, será que eu já tinha lido isso antes? E por que estou vendo por esse ângulo? Sendo que antes eu não conseguia vê-lo dessa forma. O que poderia ser? Será que sou inteligente? Não é isso. Eu tenho uma certa inteligência, não sou... Quero dizer, José Luiz não tem a mente tão fechada. Mais ou menos eu penso um pouquinho, mas não dessa forma. Conversar durante 20 anos. Sem intervir. É por isso,
aquele que está aqui e vai embora, ele tenta. Bem, eu já sei mais ou menos o básico que José Luiz explica. Eu vou levar isso daqui e vou começar uma igreja lá, afinal eu tenho a Bíblia. Então eles saem e juram que estão indo bem. E começam sua igreja. Mas então o que acontece? Essa palavra tem uma cobertura angelical. Então a cobertura angelical tapa os ouvidos das pessoas que os estão ouvindo para que não deem o fruto. Elas tapam os ouvidos. E então, em vez de crescer, elas começam a minguar e minguar, até que a igreja se esvazia completamente. Porque é uma forma de ensino que tem uma cobertura angelical. Portanto, não funciona para eles. Os que tentaram isso, já vimos muitas pessoas fazendo isso. Elas tentaram e não conseguiram. Ou as pessoas que às vezes as procuram perguntam: ei, de onde você tirou isso? E elas começam a descobrir até chegarem lá. Portanto, essa palavra pertence somente a uma mente. E quem tem essa mente, então tem o pacto. E é o mediador quem explica esse pacto. Vamos terminar com o 1 Timóteo. Não diz 1 Timóteo como já explicamos antes, não é? Porque não foi Timóteo quem escreveu, foi Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os anjos. Se eu dissesse anjos, então seria no céu bem longe. Mas se ele vai mediar entre os homens, ele tem que ter um corpo, porque eu para um espírito... Eles falam pouco em primeiro lugar. Eles não vão falar com você por 35 minutos, como eu fiz esta noite, ou 40 minutos. Portanto, o mediador tinha que ter um corpo para estar no meio dos homens. É como quando ele diz: caminharei, andarei, habitarei. Para isso, ele tem que ter um véu. Então, mais tarde ele diz: Jesus Cristo, o Filho de Deus, diz Jesus Cristo, homem. Bom, se não sou eu, procure. Mas ele deve estar falando exatamente sobre isso. Ele deve estar falando sobre o ministério da justificação. Ele tem que ter o evangelho da incircuncisão. Ele tem que ter um apostolado. Ele tem que usar as 14 epístolas. Ele não pode usar todos aqueles 66 livros, porque ele estaria misturando tudo. Imagine, e tem que ser em um único evangelho. O evangelho da justificação. Temos que ser claros com relação a essas coisas, não é mesmo? Portanto, ele não está vindo como dizem os evangélicos. Eles esperam que ele venha e os pegue nas nuvens. Veja como eles pensam. Para pensar assim é preciso ser um pouco louco. E já que hoje em dia há tantas coisas, se quem conduz o trem é cristão, como dizem, eles o levam e o trem acaba batendo. E se essa pessoa estiver dirigindo um avião, se for levado, o avião cai com todos os passageiros. A menos que haja 2 ou 3 que sejam salvos, como eles dizem que são, e eles também sejam levados embora. É preciso ter uma cabecinha bem danificada para acreditar nesse tipo de vinda. E com isso estou dizendo que há milhões de cabecinhas danificadas, porque todos estão esperando a vinda do Senhor sem mediar. Uma vinda sem um mediador. Uma vinda sem nenhuma explicação. Não me importo em dizer glória a Deus, aleluia. Não me importo com o fato de o diabo estar atrás de mim. Estou bem, embora hoje eu esteja em pecado, e amanhã eu esteja limpo. E amanhã eu esteja limpo, e amanhã eu esteja sujo. E amanhã eu esteja arrependido. E amanhã eu não esteja. Quando Paulo diz claramente que o Espírito que habita em nós clama, Abba, Pai, eles dizem aleluia. E dizem isso como se nada tivesse acontecido.
E o apóstolo Paulo nunca disse aleluia, ele nem mesmo a usou como exemplo. Nem criticou e disse aleluia. Eu critico e aponto como eles dizem, mas Paulo nem sequer disse isso. De fato, na boca de Paulo, nem mesmo a palavra Jeová existia. Ele nunca disse, porque Jeová está em seu templo sagrado, não porque Jeová mudou seu nome. Para Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Portanto, não sei o que os evangélicos estão esperando. Eles estão esperando um Jesus que não virá, e enquanto eles continuam esperando por ele assim, vai chegar a transformação e eles vão ficar aí. Eles permanecerão em um corpo de morte. Mas recebemos o fato de que todas as ovelhas são dóceis. Mas elas precisam ser renovadas. Se não forem renovadas, não verão ao Senhor, vê a José Luiz. Que é o que acontece com o meio de comunicação. Eles dizem, como você pode ser Jesus Cristo? É como perguntar a Jesus, como você pode ser o Filho de Deus? Isso é fácil, Maria me deu a luz. E como você pode ser Jesus Cristo? É fácil, ele se integrou a mim.